Boa noite, vamos entrando na nossa live do Convida. Hoje muito especial, olha quem está do meu lado aqui, ó. Bispo Robson de Campinas. Vai chamando todo mundo aí. A gente vai dar um tempinho aqui para você entrar, para seus amigos entrarem, para você mandar aviãozinho pro povo aí, convidando para esse momento muito especial do nosso Convida. Cheio de vida, né? Cheio de alegria, cheio de coisas que vão edificar a sua vida. Amém? Deixa aí o seu recadinho, cumprimenta as pessoas que estão entrando junto com você, faz aí o seu tchauzinho, porque Deus tem algo muito especial pra gente nessa noite, né? Nós estamos acompanhados aqui também, estamos em Volta Redonda hoje, na nossa conferência, né, Bispo Robson? Sim. Nossa conferência Fazer Discípulos, tivemos um culto abençoadíssimo agora, né? Uma benção. Mais um, né? Mais um culto, hoje com a Rede de Jovens. Foi muito jóia. Estamos aqui no gabinete do Bispo José. Que honra, hein? Que honra que a gente está tirando, hein? Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Muita honra, muita moral, né? Estamos aqui no gabinete do Bispo José Elias, na nossa sede, na Voldac. Também com a pastora Nájila, com a pastora Carla, estamos acompanhando. E toda a equipe de comunicação aqui da Igreja Sede nos dando esse apoio. E muito felizes, né? Tem bastante gente aí já acompanhando com a gente. Quero começar então a bater esse papo com o Bispo Robson. Bispo Robson é bispo da nossa igreja em Campinas, IPV Campinas. Também é o executivo de uma grande multinacional. É pai, é avô, né? É esposo. Queria que você falasse um pouquinho, Bispo Robson, como que o senhor está, com esse momento da sua vida, o que o senhor anda fazendo, como é que estão as expectativas. Legal. Boa noite, queridos. Tudo bem aí? Deus abençoe, viu? Muito bom estar com vocês. Estar aqui com o Bispo Paulo, pastora Cara, pastora Nájila, aqui na Voldac. Tem sido uma benção aqui essa semana, Sim. Né, Bispo? A gente tem ouvido aí de Deus mesmo, mensagens profundas para o nosso coração, para as igrejas. Verdade. E estamos felizes de passar esse momento juntos aqui com nossos amigos de Minas, né? Então aí eu estou com 62 anos, casado há 38 anos com a pastora Nájila. Nós temos 2 filhas, 2 netos também, o Benjamin que está com 2 anos e a Antonella que está com 6 anos. Né? O Benjamin mora nos Estados Unidos, nossa filha mora lá. E a Antonella aqui no Brasil mora pertinho da gente, né? Sim. Eu aceitei Jesus com mais ou menos 22 anos, tinha com 22 anos. Então a gente tem uma carreira na fé e trabalho há 38 anos para uma empresa também. Comecei como estagiário de psicologia, Sim. Sou psicólogo e sou diretor de recursos humanos para o Brasil dessa empresa. Joia. Eu acho que tem bastante coisa para compartilhar conosco, né? A gente está nesse mês aí e nós deixamos essa última live do mês, Bispo Robson, com o senhor falando sobre paternidade, né? A gente conhece um pouquinho assim da família do Bispo Robson, pastora Nájila. Nós vemos isso na vida deles, esse cuidado, essa edificação de uma família, né? De fato, vocês têm autoridade para falar sobre isso, mas não só na família. Vejo na igreja, vejo no dia a dia, vejo do Senhor para com as ovelhas, vejo do Senhor para com os seus líderes. E a gente está falando muito sobre isso, sobre a importância da paternidade. Como é que foi essa paternidade natural, biológica? Como é que foi essa história do Senhor? Compartilhe um pouco com a gente sobre isso. Então, eu conheci a pastora Nájila tinha 15 anos, né? E nós nos apaixonamos e nos casamos e logo tivemos a Rebeca. Rebeca nasceu e 5 anos depois tivemos a Isabela, né? E a questão da paternidade biológica é super joia, porque eu sempre acreditei na bênção do pai, Sim. No toque abençoador do pai. Então, assim, as meninas, eu me lembro, outro dia eu comentei mesmo com a Nájila isso, todas as manhãs, quando eu saía, passava no quarto delas, colocava a mão sobre a cabeça delas e ali eu as abençoava, né? Como um pai que não era um pai perfeito, mas um pai que ama, um pai que acredita nessa questão do toque que abençoa, né?
E a paternidade espiritual, ela veio com um chamado meu e da Nájila para o ministério, inicialmente da família, né? E sempre trabalhamos na igreja. Aliás, com as meninas, a gente trabalhou com crianças, com adolescentes e com jovens. Passaram em várias áreas, elas foram crescendo, né? E depois com família. E aí a gente se tornou pai e mãe de uma porção de gente mesmo, do ponto de vista espiritual. Quando o senhor fala que o senhor passou pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, de certa forma, as suas filhas tiveram um pastor, né? Um pai pastor em várias fases da vida, né? Foi um privilégio, né? Justamente. Elas iam passando e a gente ia cuidando, vamos dizer, das redes, né? De criança, adolescente, jovens, né? Aí o senhor falou que, mesmo sem ser um pai perfeito, o senhor acredita que exista, além de Deus, logicamente, na Terra, alguém que chegue perto da perfeição na paternidade, ou a gente vai aprendendo com o tempo? Como é que é isso? Eu acho que não tem o pai perfeito. Tem pai que erra muito, e erra gravemente, né? Eu sempre tomei muito cuidado, porque eu sempre trabalhei, além da igreja, eu sempre tive um trabalho. E uma das características do meu trabalho é que eu sempre trabalhei longe de casa. Então, sempre viajei com viagens que duravam desde 40 minutos para ir, 40 para voltar, até 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Mas eu comento muito, uma coisa que se eu pudesse, eu teria feito, seria estar mais próximo de casa. Sim. Né? Mas assim, a contingência, porque eu fui sendo transferido nessa empresa que eu trabalho, e essas mudanças a gente resolveu, em alguns casos, não mudar, mas ficar onde a gente estava, até para dar uma estabilidade. Até para não ter tantas mudanças, né? Para as próprias meninas, né? Então eu viajava. Então, tá. Agora, o que eu já comento, eu sempre falei com a Nádia e com as meninas, eu vi as meninas crescendo. Então, assim, eu ia nas formaturas, ia na escola lá, ajudava nesse sentido, né? Mas, assim, se eu pudesse, uma coisa que eu queria estar mais perto. Mesmo, seria a sua filha mais velha tem quantos anos, bispo? A Rebeca tem 38. Tem 38 anos. Então, pensando nessa paternidade, há 38 anos atrás, e ela vai crescendo, e até os 10 anos, há 28 anos atrás, o senhor acha que está mais fácil ou mais difícil ser pai hoje? Está mais difícil. Por exemplo, uma das coisas que as nossas filhas, a gente conseguiu fazer com as meninas, eu e a Nájila, elas não tiveram uma vivência muito grande nessa questão dos jogos eletrônicos. Sim. A gente conseguiu passar com a Rebeca e com a Isabela sem elas terem um gasto excessivo de tempo com eletrônicos. Sem ser bombardeado por isso, né? Hoje, a questão digital é muito mais forte do que naquela época, né? Mas a gente conseguiu, isso deu tempo para a gente de qualidade com elas. Então, aí o senhor tem hoje uma neta que está vivendo isso. Aí é outro... Aí quando o senhor olha essa disparidade, como é que o senhor vê? Totalmente. A Antonella, por exemplo, no celular da pastora Nájila, mais da metade dos aplicativos são aplicativos de coisinhas da Antonella, que a própria Antonella, com 6 anos, baixou no telefone da avó. O celular é quase da Antonella, né? É quase da Antonella. E aí o senhor lida com recursos humanos, né? O senhor lida com gente, o senhor lida com gente na igreja, o senhor lida com gente na empresa, o tempo todo. Como é que o senhor, a pergunta deveria ser assim, como é que o senhor consegue, né? Mas a gente vai... Tem dia que eu não aguento mais, gente. A live só tem 1 hora, não vai ter para explicar tudo, né? Mas como é que o senhor vê assim, em lidar com gente, o impacto dessa paternidade boa ou da paternidade ruim ou omissa na formação desse indivíduo, como psicólogo, como gestor? Como é que o senhor tem visto? O senhor tem visto mudança de tempos em tempos, de eras em eras? Olha, antigamente era assim e hoje está desse jeito. Como é que o senhor falaria para a gente? Eu acho que hoje tem um misto, né? Os pais hoje, eles conhecem muito mais o que eles deveriam fazer
Mas eu acho que os pais hoje eles fazem um pouco menos do que os pais antigos. Eu acho que antigamente tinha um relacionamento mais de qualidade. Né? A pressão hoje em cima dos pais modernos para o ter, né? Hoje, entre aspas, né, tem que ter muito mais coisas do que precisaria ter antigamente. Para satisfazer, né? Essa alma, essa... A realidade de hoje é uma realidade muito mais consumista, né? Então, eu acho que os pais são conhecedores das obrigações deles, mas a prática é algo que eu acho que hoje deixa mais a desejar. Tem muito mais informação. Antigamente. Teria muito mais informação e muito menos ação. Seria isso, né? Eu acredito. Porque hoje você pega um pai e uma mãe, por exemplo, que o pai sai de manhã e a mãe sai também, eles voltam à noite e o filho ele entra num sistema de cuidado da escola, da creche, da empregada doméstica que vem cuidar do filho, né? E é muito mais comum isso. Antigamente, por exemplo, as mães ficavam mais em casa cuidando dos filhos, dando tempo para os filhos, né? É uma realidade que eu vejo atualmente. Então, mas aí o senhor trabalha com RH há muito tempo. Qual é a diferença desse indivíduo que chegava para o senhor há 20 anos atrás, começando a carreira, talvez um trainee, talvez um técnico, alguém começando a história dele profissional, para esse que está chegando agora? Talvez muito mais informado, muito mais capacitado tecnicamente, mas emocionalmente. O senhor consegue identificar que é uma geração mais forte, uma geração mais fraca, que faltou pai, que sobrou pai? Como é que o senhor compararia essas duas gerações? Eu acho que a gente tem uma geração hoje menos definida. É interessante esse termo. Eu e a pastora Nádia, a gente fala muito a respeito de um tipo de gente que a gente viu aparecendo, que é a pessoa que ele aceita qualquer tipo de coisa. Ele é como é que a gente fala? Ele, por exemplo, me fugiu o nome aqui. É uma pessoa que ela está aberta a qualquer tipo de conceito, a qualquer tipo de proposta, né? Então, se a gente fala assim, sobre cota racial, né? Por exemplo, ele é a favor da cota racial. Você fala sobre qualquer tipo de assunto, ele é a favor daquele tipo de assunto. Embora, às vezes, ele não seja um simpatizante. Eu lembrei agora. Entendeu? Um tipo de gente simpatizante hoje. Que ele aceita qualquer simpatiza tipo de por várias coisas. Ele está aberto, mas não conhece profundamente. Eu vejo a turma muito hoje assim. Principalmente o pessoal que não tem uma base cristã, né? Onde ele possa se apegar, né? Então, eu vejo uma geração bem confusa hoje, Sim. Bispo. E aí, essa geração também chega na igreja, né, Bispo Robson? Chega na igreja, ela está em todos os lugares, né? Porque os nossos filhos, os nossos netos vão para a escola, que ensina hoje que diversidade tem que ser... Você precisa aceitar a diversidade, né? E você precisa aceitar a diversidade e questionar pouca coisa. Né? Porque se você questiona, você está errado. Não é mesmo? A gente entrou numa política do que é correto, do que é correto no sentido do que sai da gente, né? E isso tem escravizado a gente. Porque você não pode mais tomar partido de certos assuntos. É verdade. Né? E aí o que eu vejo é que a gente está criando uma geração que parou de pensar. Né? Tá parando de pensar. Ela está com preguiça de pensar. Mas por quê? Eu penso que a tecnologia, a mídia, as redes sociais, todo esse complexo meio que foi engessando para chegar nesse ponto. Né? Não sei se o senhor concorda com isso. E essa turma que está aí já é uma turma de pais que já viveram essa questão de serem simpatizantes de uma função de coisa. Né? Então, por exemplo, se no domingo tem um desfile lá de uma turma, que seja qualquer que for, Sim. né?
a turma dos heterossexuais, a turma dos homossexuais, é a turma do circo que está desfilando, é a turma do pessoal que é a favor do comunismo, que é a favor do capitalismo. Ele é capaz de sair de casa, levar a família para ver uma marcha que ele não acredita nela, mas que foi lá porque ele aceita qualquer coisa, simpatizante. E aí tem um negócio muito sério, Bispo Robson, porque assim, tem uma frase que eu não vou lembrar quem falou, que diz o seguinte: para dar errado é só não fazer nada. Né? Então assim, a gente vai expondo os nossos filhos, a nossa geração, a assuntos que o senhor falou, a gente não tem profundidade, a gente não tem posicionamento, achando que é a melhor opção. E não é, porque na verdade a gente está expondo eles a assuntos que eles não estão preparados para poder decidir. Com certeza, né? Com certeza. Isso é sofrido, né? Porque do ponto de vista existencial, a pior coisa que tem é você não saber quem você é. Ou quando você está numa situação de crise ou numa situação de emergência, você poder bater no botão certo. Sim. Você sabe onde é que você vai buscar ajuda, né? Eu e a pastora Nájila acreditamos, inclusive, que a quantidade de depressão e ansiedade que tem hoje é em decorrência dessa indefinição de uma base sólida que na hora de tomar uma decisão, você aperta o botão, né? Você está no seu carro, por exemplo, você tem uma emergência, você vai ter que parar rapidamente, você aperta o pisca-alerta. Né? Tem gente, e muita gente hoje, que na hora da emergência, da dificuldade, não sabe onde está o pisca-alerta. Sim. Por quê? Porque a superficialidade é muito grande. Um exemplo que eu tenho disso é um voo da Air France, eu sempre falo disso, porque eu até falei outro dia com vocês. Um amigo meu estava no voo, indo para Paris trabalhar, e deu um problema no avião e 7 pilotos e copilotos não sabiam o que fazer. Não sabiam qual muito botão, forte, né? Não é? Numa companhia assim, super conceituada, primeira linha, pilotos franceses, treinados o tempo todo. Tudo mais. O avião caiu, gente. Está caindo família, está caindo relacionamentos, né? Marido e mulher que não sabe o que fazer na hora da crise, com um filho não sabe o que fazer, né? Então, eu não sei se eu poderia falar assim, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado. Para mim passa por algo chamado identidade. E o papel do pai na formação dessa identidade é algo muito, muito importante, né? E aí quando o pai masculino, o pai homem, quando ele falha nessa formação da identidade desse filho, dificilmente esse filho conseguir se aprofundar, porque não sabe nem quem ele é. Não é isso? O senhor concorda comigo ou não? O pai, mesmo que ele seja um pai ruim, ele tem um papel dentro da formação do filho, né? Então, por exemplo, você que é pai, né? Não pode abdicar do filho. Por pior que seja o filho, por mais trabalhoso que seja, o pai tem um papel na formação da personalidade, da segurança do filho, né? Por exemplo, é melhor ter um pai, mesmo que não seja o melhor pai junto, do que ter um pai distante, um pai que não se envolve. E muitas vezes nós pais, quantas vezes a gente não sabe o que fazer com o filho? Sim. Não é mesmo? Mas se a gente permanece, se a gente está ali, a presença gera uma certa paz, uma certa calma, uma certa sensação de que de não tem nada resolvido, né? mas meu pai está por aqui. Ele deve saber o que vai fazer. Na hora H dá para apertar um... E é interessante porque o que a gente tem visto é que nós temos visto pais se abdicando dos filhos, né? Às vezes dentro de casa, né? É verdade. Morando juntos, não é porque saiu de casa, tá ali. Mas a gente também tem visto os filhos já formados abdicando dos pais porque os pais foram maus pais. E é importante dizer que pai é pai, né? Pai bom, pai ruim é pai. E só que quem mais perde dessa abdicação é o próprio filho. É verdade. Não é verdade? É verdade. E outra coisa, né? Tem as fases que a gente passa. Eu, por exemplo, tive um pai, meu pai tinha um problema. Meu pai gostava de sair e ir na época lá atrás falava gafieira, que seria balada.
hoje, né? Meu pai saía e ia. Então, assim, quando eu pegava a ficha corrida do meu pai, e eu lá na época que eu Em Minas a gente chamaria de capivara. Capivara, puxava a capivara do bicho. Eu, como um adolescente, eu só via o defeito do meu pai, porque eu via minha mãe sofrendo, né? Mas depois que passou isso e eu analisando o meu pai, eu fui de uma análise, assim, desde o pai ruim que eu achava que eu tinha, mas que sempre colocou tudo dentro de casa, não deixava faltar, fazia da casa um ambiente alegre, me deu estudo nas melhores escolas possível e tudo mais. Então, assim, depois que passou, eu fui ver que o meu pai não era tão ruim. E depois eu fui ver que meu pai era um bom pai. E depois eu fui ver que na média dos pais, o meu pai era um pai acima da média. Que legal. Mas aí eu já tinha 22 anos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa, porque muitas vezes a gente está vivendo o problema e a gente olha tudo como se fosse só o problema. Né? E eu vou te dizer uma coisa, pai é pai, tem o lugar de pai. Se você tem o seu pai e você tem um relacionamento difícil com o seu pai, a melhor coisa que você pode fazer é se aproximar dele. É a melhor coisa. Vai fazer bem para você e vai fazer bem para ele. Eu vou dizer para você que talvez esteja nos assistindo aí, adolescente, por exemplo. Adolescente tem um negócio de crítica, né, Bispo Robson? Assim, parece que nasceu no dia da crítica, ou então naquela filinha na formação, ele tinha a fila da crítica, ele entrou 10 vezes, né, na mesma fila. E é difícil. A gente também passou por isso. Faz pouco tempo, né, que a gente passou por isso. E se eu tivesse alguém para me dizer lá atrás, assim, olha, isso passa e tudo que você está criticando não é como você está vendo, porque na verdade você está em crise, você está se formando, você está criando, né, uma visão de mundo. Eu tinha vivido melhor. Então, é uma dica para você. Não é tão ruim quanto você acha que é. Né? De repente você está passando... Não, meu pai não presta, é o pior pai do mundo. O pai do colega é sempre melhor. Né, Bispo Robson? Sempre, poxa, o pai do colega... A grama do vizinho é mais verdinha, né? É sempre mais verde. Mas é uma dica. Você pode passar por essa fase melhor, mais positivo, e ter um resultado melhor, porque perde menos tempo. É verdade. E você que é pai e está nos ouvindo aí, né? O pai, ele tem que superar. Tem que ser uma característica do pai. Ele tem que superar. E outra coisa, o pai tem que entender que ele é o comandante. Isso é forte. É ele que pega no leme. E muitas vezes nós não sabemos nem onde é que está o leme. É ou não é? É verdade. A gente não sabe, a gente está perdido. Então o pai é o primeiro a procurar ajuda. Verdade. Uma ajuda potente, uma ajuda que seja qualificada, uma ajuda de alguém que possa te dar um toque, porque não é vergonha para o homem procurar ajuda. E nós temos esse problema. Temos, verdade. A gente não quer pedir informação na rua, Bispo Robson. É verdade, não, deixa que eu sei onde é, e está perdido. Né? GPS salvou a gente, né? GPS. Quem pedia informação quando não tinha GPS e tudo mais era a pastora Nájila. Ela abria o vidro e perguntava onde era. Depois de insistir muito, né? Vamos parar, Robson. Pergunta onde é, Robson. Pastor, aquela mesma coisa. Mas a gente precisa quebrar isso, nós homens, né? Sim. E a esposa tem um papel muito, muito importante nisso. A mãe. Por que eu penso? Criticar só piora. Né? Às vezes a esposa fica na igreja, a gente vê muito isso. Mas meu marido não quer, mas meu marido não faz. Mas ele é assim, porque ele é parado. Porque eu tenho... Para de criticar. Criticar é pior. Você concorda comigo ou não? Eu concordo. A crítica, só pela crítica, ela não constrói muito. Sim. Né? Tem a questão da unidade da família. Né? Eu até acho o seguinte, o pior lugar para um casal se criticar mutuamente é na presença dos filhos. Não, aí é terrível. Né? É na presença dos filhos. Ah, mas é fingir e tudo mais, nós somos tudo da mesma família e tudo mais. O casal tem que ter unidade, querido. Não tem jeito. A unidade é forte. A unidade vem do homem que respeita a sua mulher, vem da mulher que respeita o homem. Agora, esse relacionamento de homem e de mulher, ele tem que ser um relacionamento autêntico, né? E a crítica, ela tem que ser construtiva. A crítica que constrói
tá sempre legal. Agora, a crítica que destrói, que é um jogo, que o negócio vai virar uma disputa, é complicado, né? Há quem diga, Bispo Rosa, vou fazer uma provocação para o senhor agora. Há quem diga que não existe crítica construtiva, que toda crítica ela é maléfica, ela faz mal. O senhor não concorda com isso pelo que o senhor acabou de dizer. Me dá um exemplo de como fazer uma crítica a um pai de forma construtiva. Eu vou dar um exemplo de uma crítica de forma negativa e depois como ela pode ser de forma construtiva, né? Pô, mas você não faz nada que presta, nossa família está desse jeito por causa de você. Você é um líder fraco, você não toma direção, você não dá opinião e vai por aí. E arrebentou com o cara. E arrebentou com o cara, os meninos estão vendo, a menina também, os vizinhos ouviram e todo mundo. A mesma crítica lá dentro do quarto, os dois sozinhos e a mulher falando: eu acho que você é um líder fraco para a nossa família. Eu acho que você não toma a decisão que precisa na nossa família. Eu acho que nós sofremos por causa disso. É a mesma crítica, num lugar diferente, num de uma tom forma diferente. Porque, queridos, no casamento, a gente não conhece o outro melhor, não é só porque tirou a roupa, está pelado e tudo mais, mas do ponto de vista emocional... É muito mais revelador. É muito mais revelador. Esse papo autêntico do marido e da mulher, né? Mulher e marido, ele constrói, dói muito, mas constrói. Agora tem o lugar, tem a hora, tem a entonação de voz, né? Aumentou a voz, que ele perdeu a razão, tá? Eu acho isso. São níveis de comunicação, né? Tô falando, tô gritando, virou bagunça o negócio e vai escalando. Essa crítica construtiva, eu poderia dizer, tipo, eu preciso que você tome decisão, eu preciso que você ocupe esse lugar. Seria uma forma construtiva de colocar as mesmas coisas? Sim, ou precisamos juntos encontrar um caminho e eu vejo que você está com dificuldade. Aí o outro pode dizer, mas eu vejo que você também está. Então vamos encontrar junto? E se a gente não consegue encontrar junto, é sempre o que eu e Nájila falamos: não fique sozinho. Porque esse é um outro mal, que é muito dos homens, nós já falamos hoje. A mulher muitas vezes quer procurar ajuda e o homem se acha invadido, ele se acha menosprezado de sentar perto de um outro casal, perto de um pastor ou de um conselheiro e dizer assim: olha, realmente eu não sei como fazer. Né? E precisa, por quê? Porque vai encontrar como fazer, a felicidade vem para o lar, a realização vem e vai resolver muito mais fácil, muito mais rápido. Né? É hora de deixar o orgulho no sofá, né? Fala, fica aí quietinho, deixa eu resolver isso aqui. Que é esse papel do homem, do pai, numa decisão difícil de tomar. Né? Quando a gente sabe a decisão, queridos, nós vamos fazer isso. Sim. Não é mesmo? O Titanic está afundando, quem vai lá? É o capitão. É o capitão. O capitão não vai fazer reunião com todo mundo, porque o navio está afundando. Pessoal, o que vocês acham? Quem vai primeiro? Não, vai primeiro aqui os velhinhos, depois vai as mulheres, depois vai as crianças, depois vai esse. Ele toma a decisão. Sim. Agora, quando não sabe, precisa buscar ajuda, querido. É verdade. Não tem jeito. E tem um negócio que, não sei se o senhor concorda comigo também, estou fazendo provocações aqui. Eu acho que tem atitudes que são intencionais. Eu acho que o marido, o pai, ele precisa gerar cenários intencionais. Eu vou dar um exemplo para o senhor me avalia se eu fiz correto ou não. Já a pastora Carla chegou em casa e a gente estava... Foi um dia muito, muito trabalhoso, foi um dia assim, muito, muito intenso. E a gente ainda ia receber um casal na nossa casa, quer dizer, o dia não tinha acabado. E ela chegou em casa umas 8 horas da noite e muito nervosa, muito tensa, porque ela tinha passado por um lugar e visto um casal brigando com uma criança perto. E ela chegou em casa assim, aquilo mexeu profundamente com ela, mexeu assim, espiritualmente, emocionalmente, e ela chorando, falou: Paulo, a gente precisa fazer alguma coisa. Aquela criança não pode ficar daquele jeito, exposta daquele jeito. E aí os meus filhos viram aquilo. Eu te confesso que lá no meu interior, lá no fundinho, eu tava meio legal de sair de casa. Falei, cara, eu não vou sair não. No alto da minha
do meu egoísmo. Mas aí veio os papéis, né? Eu sou um pastor, eu tenho essa coisa de fazer, eu sou assim, a minha personalidade, e os meus filhos estão olhando. E aí eu falei, não, eu vou lá. Aí, era próximo de casa? Próximo. Aí a pastora falou assim, não vai não, porque tem esse negócio também, né? Faz alguma coisa, mas não faz não, né? Aí eu falei, não, eu vou. E aí eu entrei no carro e fui, e consegui dar a solução pro negócio, e a coisa se desencadeou e foi... Vocês conheciam o casal? Não conhecia. Era um casal que passou na rua e ela passou de carro e viu eles quebrando pau e tinha uma criança no meio da situação. Quando eu voltei para casa, no caminho de volta para casa, eu voltei pensando assim, eu acho que eu gerei algo nos meus filhos. Né? Então, essa coisa intencional, a gente precisa aproveitar alguns momentos para fazer coisas intencionais, para gerar isso. O senhor concorda comigo? Eu concordo. Tem uma coisa que eu acho muito legal na Bíblia, no povo, nas histórias bíblicas e tudo mais. Por exemplo, assim, Jacó dormiu na caverna, pegou uma pedra para ser o travesseiro, e no outro dia, antes de sair, ele pega a pedra, joga óleo em cima nela, e ali ele estabeleceu um lugar especial, um marco, né? O povo passa o Jordão, pega 12 pedras, coloca do lado de fora. Tem hora, queridos, que a gente pode construir uma estrutura tão forte na vida de alguém, que é muito forte. Comigo aconteceu, nós estávamos tirando o passaporte da Antonella para ir para os Estados Unidos. E por motivos vários, não deu certo o primeiro passaporte dela. Nós ficamos muito tristes e um ano depois nós tentamos novamente. E eu fui com a Rebeca, que é a mãe da Antonella, para o consulado em São Paulo, para juntos, no dia da entrevista. E quando eu vi a Rebeca saindo do consulado, ela olhou para mim e ela já veio de longe chorando, com a Antonella na mão. Eu falei, deu errado de novo. E quando chegou perto de mim, ela chorando, falou assim, pai, deu certo. Quando ela falou assim, deu certo, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa aqui agora, para construir no coração da Antonella algo importante demais com relação a Deus nesse momento. Sim. E na avenida, queridos, quem já foi lá tirar passaporte sabe, lotada de gente. Oi? Visto. Visto. O visto dos Estados Unidos, pastor Anário me deu o toque ali. Lotado, eu ajoelhei, a Rebeca ajoelhou e a Antonella ajoelhou, independente do tanto de gente que estava ali. E nós agradecemos ao nosso Deus. Eu acredito que da mesma forma como o Senhor fez e construiu, né, no coração da Letícia e do Pedro, construir no coração da Antonella e da Rebeca. É um memorial que nunca mais vai esquecer. Queridos, o que o Senhor falou agora é cura, vale mais do que vacina do Covid. O pai, a mãe, tem que aproveitar esses marcos, né? É a mesma coisa, o pai e a mãe brigavam e tudo mais e tal, hoje se amam, deixa as crianças ver, me dá um beijo, me dá um abraço, né? Vamos junto aqui, deixa ver a nossa unidade, nós estamos juntos. É forte isso daí, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Eu penso que pode ser de Deus, Deus está gerando isso e a gente vai perdendo as oportunidades, né? A gente tem vários exemplos assim das crianças pedirem alguma coisa pra gente, a gente falar com eles, pede para Deus. Né? Coisas que a gente naturalmente poderia fazer. Né? A gente lembra de um episódio muito interessante, o Pedro chegou para mim e falou com a pastora Carla, eu acho, falou assim, mamãe, eu quero uma bicicleta azul. A gente falou, pede para Deus, é Deus que dá. E aí nós fomos pregar numa igreja. E ele ficou em casa. Nós viajamos para poder pregar, e ele ficou e tal. E aí pregamos e tal, e quando acabou o culto, os pastores, vamos jantar lá em casa, vamos comer uma pizza, não me lembro, na nossa casa e tal, e nós fomos. E aí, no meio da conversa, a pastora falou assim, tem um negócio que eu acho que o Pedro vai gostar, que o meu filho não usa mais. O que é? Vou buscar. E ela sobe, desce com uma bicicleta azul.
E aí eu olhei para aquela pastora Carla, olhei para aquela e falei, meu Deus. E aí nós podemos chegar em casa e falar assim, Pedro, você pediu para Deus? Pedi. Então, Deus mandou para você. Toma sua bicicleta azul. E isso vai... O negócio fecha. Né? Porque Deus quer formar esse filho mais do que a gente. Nós somos imperfeitos, mas ele é perfeito. É verdade. E eu acho que se a gente não atrapalhar, a gente já ajuda bastante. Né? Ajuda e a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Usa isso daí como um material de construção na vida, na personalidade, no caráter, na estrutura de um menino, de uma menina, ou de uma esposa, ou de um marido, coisas que vão resistir a muitas intempéries desse mundo aí. Sim. Né? E não tem como ficar em cima do muro, Bispo Robson. Eu acho que quando o senhor fala que é uma geração que é muito indecisa, os pais, homens e mulheres, precisam assumir esse lugar. Sabe o que me incomodou muito no último Dia dos Pais? Me incomodou muito umas camisas que eu vi na internet assim, projeto, aí o filho, obra acabada. Ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, se o filho entende que o pai é um projeto que não foi terminado, e ele é o projeto terminado, qual que é a referência que esse filho vai ter? É loucura. É uma loucura. É loucura. E esse tipo de mentalidade, ela está querendo trazer para os jovens o seguinte: tudo é possível. E nem tudo que são os valores você precisa acreditar. Mas o que acontece é o seguinte: se nós não aproveitamos esses momentos de construção mesmo, né? Por exemplo, a família vai comer. Vamos comer junto de vez em quando? Sim. A família vai comer. É uma família que acredita em Deus. Vamos agradecer? Sim. A família vai comer. Ah, mas é só isso que tem? Vamos comer hoje isso daqui. Né? A família vai comer. Tem uma abastança total. Olha, hoje Deus nos deu. Então, assim, nós podemos ir construindo coisas em casa que, queridos, as escolas não vão dar. Exatamente. Não vão dar. A não ser escolas muito especiais, né? Que tem esses valores. Que é uma outra questão, né? A Antonella, até escolher escolas que tem esse... É resultado dos pais, isso. A Antonella está numa escolinha que é uma escola que tem valores muito, muito bons, né? A gente preferiu, quando a gente fala, a gente preferiu junto com a Rebeca, pai dela. Mas a gente participa assim. A gente preferiu até do que algumas escolas mais pomposas, que todo mundo põe, e que o menino parece que já vai sair do infantil, vai direto para o vestibular, porque vai ser estimulado, vai ser não sei o que tem, Jean Piaget, não sei o que tem. Assim, não, a gente prefere um lugar que ela vai ter uma construção mais definida com os padrões que nós queremos. Sim. Porque o negócio hoje em dia, queridos, é a indefinição. Quanto mais indefinida uma pessoa, mais politicamente correta ela é. E não é o caminho. Isso traz doença. A gente tem que definir os caminhos. E pai e mãe tem que aproveitar para fazer isso em casa. É responsabilidade do pai e da mãe. E assim, quanto mais indefinido, mais fraco vai se tornar. É verdade. Preciso dizer isso. Né? A gente, eu não sei, eu comecei a trabalhar com 11 anos. 12 anos, com 14 eu tinha carteira assinada, que já podia na nossa época, com 14 anos ter carteira assinada. Meu primeiro serviço foi ser servente pedreiro do meu pai. Eu fiz a conta, falei, ganha bem, quero esse negócio. Meu pai deixou. Para começar, tava ótimo. Tá maravilhoso. E meu pai deixou, não disse assim, coitadinho do meu filhinho. E aí tem uma questão que a gente criou uma geração assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. É o pior erro que tem, na minha concepção, porque você só chegou onde você chegou porque você passou por onde você passou. Essa é uma questão. E a outra questão é de que as coisas vão acontecer naturalmente. Não vão acontecer naturalmente. O natural é o errado. O natural é o que vai dar fracasso. E aí lá na frente você vê pais desesperados, crentes, Bispo Robson,
fazendo campanha de oração na igreja, fazendo madrugadas de intercessão pelo filho, porque o filho se perdeu. Mas se perdeu onde? Se perdeu numa falta de parâmetros, de definição dentro da família. E a gente não está culpando pais e mães, está dizendo que é é coisa que acontece. É um sistema que está acontecendo hoje que a gente precisa tomar pé disso. Falar, olha, eu vou cuidar disso aqui, porque é minha responsabilidade. Porque as crianças, os adolescentes, os jovens e mesmo os adultos, nós não podemos escolher todas as coisas. Sim. Como é que alguém pode escolher o sexo? Deus criou macho e fêmea, criou, acabou. Então, assim, mas se a gente deixar as nossas crianças acreditarem que elas podem escolher, elas vão querer escolher. Sim. É sedutor escolher, né? Eva caiu por uma escolha. Não é? É sedutor, desde lá atrás. Em tudo, se você pode escolher, não é mesmo? Você casou, agora você pode escolher se você fica casado ou não. Não é mesmo? Uhum. Você casou com uma mulher que ela é alta e loura. Agora você pode escolher uma morena e baixa, porque... Então, assim, a vida está mais ou menos assim. Né? A Bíblia até fala o contrário. A Bíblia fala, escreve aquilo que você acredita, escreve a sua visão, escreve aquilo que você acredita bem claro, de forma que até quem passe longe possa ver e entender o que você está escrevendo. Uhum. Né? E nós temos que escrever, querido. Por exemplo, o meu casamento é para sempre. Uhum. E o dia que vier a crise, você vai bater esse botãozinho lá, meu casamento é para sempre. Vou ter que dar um jeito nisso aqui. Meus filhos são responsabilidade minha. E o dia que tiver a crise, que seu filho chegar e tudo mais, pai, não sei. Não, isso é responsabilidade minha. Uhum. Mas você é um pai que você não fez isso e tudo mais. Não importa, querido, isso é responsabilidade minha. Uhum. E pai, você bate na mesma tecla, porque você está firme naquele negócio. Agora, se o pai não está firme, o filho está indeciso, e o simpatizante está... aí acabou. Aí é um avião desgovernado, vai cair. Tem os papéis, né, que a psicologia fala muito sobre esses papéis definidos, né? A pastora que ela pregou domingo passado, domingo retrasado, parece, na igreja, falando sobre quem apresenta o pai ao filho é a mãe. E ela usou uma frase que eu achei muito poderosa, ela falou assim, a mãe ganha o filho 9 meses antes do pai. Né? 9 meses antes ela já está gerando, já é dela, já está ali dentro dela e tal. Quando ele nasce, cabe à mãe apresentar. Olha, esse aqui é o seu pai. Né? E a gente está vendo uma indefinição, usando a mesma palavra, nos papéis de casa. Né? É a mãe que não quer ser mãe, é o pai que não quer ser pai, é o filho que não quer ser filho. E vira um balaio de gato. E aí você não consegue gerar um ambiente de construção. O ambiente é tóxico. E a gente está falando de pai, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Passa muito pela mãe. O papel da mãe é fundamental para o papel do pai. Não é verdade? A mãe e o pai, quando eles não têm um papel definido, eles são o maior elemento de indecisão para a vida do filho. Uhum. Né? Uma mãe que ultrapassa o papel do marido, porque às vezes o marido é um marido omisso, e ela tenta suprir aquilo, né? É muito grave. Por quê? Porque esse papel desse pai omisso vai fazer a diferença. Agora, como é que isso daí pode acontecer? Né? Por exemplo, numa separação de pais que estão num segundo casamento, e então, por exemplo, o casal separou-se e eles se casaram de novo. Então, o filho do primeiro casamento, vamos dizer que ele ficou com a mãe, e o pai dele já tem uma nova mulher. Uhum. Né? Se essa mãe que ficou com o filho detona o pai que foi embora... Que quase nunca acontece, né? Que quase nunca acontece, vai detonar o filho. Vai detonar o filho. Eu entendo a raiva dessa mulher abandonada, eu entendo a raiva dessa mulher que foi enganada, uhum. que foi traída, que foi pisoteada. Eu entendo.
mas assim, ela tem que entender que esse filho precisa ter um bom relacionamento com seu pai. Porque o pai que chega também pode assumir isso. Mas na realidade, essa criança desse relacionamento, agora ela tem dois pais. Ela tem o pai que chegou, que às vezes assume muito bem e que a coisa funciona, mas ela tem um outro pai ainda. E ela precisa manter com esse pai biológico um relacionamento saudável. Comigo aconteceu isso. Qual era o meu problema com meu pai? É porque eu via a minha mãe sofrendo e a minha mãe falava conosco. Seu pai não presta. Seu pai é mulherengo. Seu pai não é um homem que cumpre as coisas da casa. E ele tinha um item que era esse, mas ele tinha muitos outros itens. E queridos, eu vou te falar, só eu sei o que isso me fez mal. Impactou na sua vida. Não, eu tinha uma depressão profunda. Vontade de morrer o tempo todo. Negócio bravo, que eu demorei para poder ficar livre disso. Eu falei, com 22 anos eu fui resolver isso. Eu comecei meu curso de psicologia com 17, formei com 22. Foi quando eu resolvi esse negócio com meu pai, foi quando eu aceitei Jesus. É interessante porque promover isso é muito importante, porque hoje é uma realidade, né, o Bispo Robson? Essa questão do segundo casamento, da segunda família, isso é uma realidade que a gente vive o tempo todo. Você, mãe, que está nos escutando, deixar o teu filho ter um relacionamento bom com o pai biológico é uma expressão de amor ao teu filho. Cura. Tá, né? Remédio. Bálsamo. E é responsabilidade sua fazer isso. Então, às vezes a gente vê esse sentimento de vingança e tal, mas o pai é ruim, eu não vou deixar. Não, você está fazendo uma atitude de desamor. Se você ama o teu filho, você não vai fazer isso. Se você ama o teu filho, você não vai ter essa atitude. Então é importante deixar porque a gente vai ter que engolir o orgulho, né? A sua dor, você cuida de outro jeito. Você trata, procura ajuda, vai na sua pastora, vai na psicóloga, procura, mas o seu filho você não pode prejudicá-lo por causa da sua dor. E muitos pais transferem para os filhos essa dor, né? Transferem para os filhos as decepções da vida, né, Bispo? Tem um livro, que é um livro até infantil, que é O Menino Maluquinho, aquele que usa a panela na cabeça. No livro, eu acho que é no livro mesmo, fala que os pais dele se separaram. E aí ele cria uma teoria, ele cria a teoria dos lados. E ele chega à conclusão que ele não precisava pertencer a um lado só, que ele podia pertencer aos dois lados. Porque o que acontece nesse momento de separação? Viram dois lados, o menino é um só, a menina é um só. E aquilo faz uma cisão no emocional que parte realmente por dentro. É muito forte, e é muito profundo. E assim, não, dá para ser papai, dá para ser mamãe, embora o relacionamento do pai e da mãe não tenha dado certo. Mas a criança, ela continua uma. Ela não precisa odiar um e amar o outro. Ela não tem que ser levada a amar um e odiar o outro. Ela pode amar os dois. E tem um negócio mais importante. A gente está indo para o final da nossa live. Eu queria deixar claro para você o seguinte, que essa relação que a gente focou bem na relação pai e filho natural, biológico e tal, mas essa relação, ela é um reflexo da relação de Deus conosco. E uma relação paternal na terra ruim vai liberar uma relação com Deus ruim. E nós vemos isso nas nossas igrejas. Né? Homens que chegam, mulheres que chegam com uma dificuldade de relacionamento com Deus tremenda. E quando você vai cuidar, na verdade, a relação do pai natural é ruim. E agora, como é que ela chama? Ela acha o pai dela, que gerou ela, que cuidou dela pessoa, né? É péssimo. E como é que ela vai chamar Deus de pai? Transfere, né, o problema do relacionamento para Deus, né? Não crê. E Deus quer se relacionar conosco como pai. Né? Ele coloca isso, Jesus coloca, né? É verdade. O relacionamento com Deus e o relacionamento com o pai tem muito a ver, pai da terra. Sim. Né?
Tem muito a ver. E muita gente nos consultórios, nos aconselhamentos, falam isso para nós, né? Quando são curadas. Falam assim, olha, eu não acreditava que Deus poderia ser esse Deus maravilhoso, porque eu nunca tive um pai que fez, né? É muito forte. Eu queria eu pedir para o Bispo Robson ir finalizando conosco, dando algumas dicas, né, que nós podemos ter nessa relação, mas eu fico muito feliz de saber que você está aí e que você está buscando uma melhora nesse tema que não é fácil tratar, não é fácil falar sobre isso, mas é algo que fez diferença na minha vida. Eu nasci num lar evangélico, eu sou filho de um pai bom, de um pai honesto, apesar dele já estar no céu, mas ele gerou um bom filho, mas eu tive dificuldades. E porque Deus me curou, me ajudou a entender isso, eu sou um pastor hoje, eu sou pai do Pedro e da Letícia, e somos pais, eu e a pastora Carla, de uma igreja, de uma multidão, mas precisou ser curado. Eu precisei ser curado. Nesses últimos minutos, Bispo Robson, dá algumas dicas pra gente. De repente tem alguém lá ouvindo a gente e desesperado. O que eu faço? Meu pai é ruim, eu não consegui fazer. Qual é o primeiro passo? O que eu posso fazer? A Bíblia, hoje mesmo eu citei, estava conversando com o pessoal, no Salmo 27:10 fala assim, ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, eu, Deus, nunca te abandonarei. Uma dica que eu vou te dar, se você se sente abandonado pelo teu pai, ou pela tua mãe, ou pelos dois, eu vou te dizer o seguinte, perdoe o seu pai e a sua mãe. Porque um pai ou uma mãe, quando fazem isso, eles estão totalmente perdidos. Eles estão imensamente perdidos e eles não sabiam o que estavam fazendo. Tenha isso claro no seu coração. Segundo ponto, procure ajuda. Não fique sozinho. O maior problema é que eu trabalho em São Paulo. Está cheio de gente sozinha. Gente com 2, 3, 4 diplomas, 2, 3, 4 línguas, ganhando aí para cima de 15, 20, 30, 40 mil reais, morando sozinho, cheio de depressão e cheio de problema. Não fique sozinho. Tem sempre alguém para te ajudar. E aí eu vou ter que te dizer uma coisa. Eu sou psicólogo, a pastora Nájila é psicóloga, mas nós acreditamos na igreja. Amém. Nós acreditamos na igreja. A igreja é o pronto-socorro do mundo. Não tem jeito. É a Se solução, tem uma luz acesa, querido, a igreja é esse farol na noite escura. A igreja é o farol nas tempestades. Veja a igreja como a sua luz e procure. Tenha ajuda numa igreja IPV, é nossa especialidade. Sim. Procure alguém, seu pastor, sua pastora, seu líder, ou mesmo você que às vezes não conhece ninguém, procure os pastores, liga na igreja, marca um horário, vá se aconselhar. E outra coisa, queridos, ninguém está perdido o bastante para não ter solução. Tem jeito para tudo. Tem jeito. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos lá. É isso que eu creio. Amém. A gente também crê nisso. Não fica sozinho, procura ajuda. Nós estamos prontos, né? Tanto a IPV Campinas lá, a IPV Timóteo em Minas Gerais, a IPV em São Paulo, tem vários endereços. A IPV aqui em Volta Redonda, onde nós estamos hoje, tem muitos lugares que você pode procurar ajuda. Eu tenho certeza que Deus tem solução para você. Aleluia. E Ele te ama. É por isso que você está nos ouvindo. E também você está dentro da igreja, da IPV. Você é um membro da IPV, um obreiro da IPV, mas você está em crise. Não fica em crise, não. Fica não. Procura ajuda. Pede ajuda. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo do extraordinário. Perde tempo não. Amém? Bispo Robson, não sei nem como te agradecer, né, por esse tempo tão feliz de estar aqui. Pastora Nádia está com a gente, pastora Carla, o pessoal da comunicação aqui em Volta Redonda, o Matheus está aqui na sala com a gente, nos servindo. Eu não sei como agradecer, né, de Deus preparar momentos tão especiais como esse. É um marco, nós estamos derramando óleo nesse lugar aqui. Amém. Hoje. Vai ficar marcado para sempre essa live, queridos. Na nossa vida, no nosso coração, profundamente. Muito joia para mim estar aqui com vocês, viu? Glória a Deus. Glória a Deus.
Vai ficar salva a nossa live aí no nosso canal. Se você chegou no meio e não pegou o início, vê de novo, vê de novo, vê de novo. E para pôr esse marco assim bem marcado, não fique sozinho. Procure ajuda. Nós queremos abençoar você, abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Um beijo aí. Tchau.